A Patrícia Elane, ela é jornalista aí da Rede Sempre TV e também da Rádio do Trabalhador, comentarista política e formada pela Universidade Federal da Bahia. Primeira página entrevista. Agora são 8h48. Olá, Patrícia, bom dia, seja bem-vinda aqui à Serra Dourada FM mais uma vez. Bom dia, Cris, que prazer falar aí com seus ouvintes. Vocês estão uma rádio atuante aí no campo político, né? Sempre trazendo notícias e mantendo a população aí da região de Pirá muito bem formada, né? Com questões ligadas aí tanto ao campo político como econômico. Então é para mim um prazer enorme poder dar a minha contribuição aqui, tanto com você, Cristina, como aí com o companheiro Johnny Costa também, esse que é o jornal Primeira Página, né? E é a primeira página do dia mesmo, as pessoas começam aí se informando, então, muito obrigado pelo convite. Johnny, a Patrícia vai trazer aí, neste momento, né, um resumo, né, do que foi aí as eleições. Ela vai falar um pouquinho sobre a capital baiana, região metropolitana. Eu não sei se ela vai ter informações aqui sobre a nossa região da Chapada, Bacia do Jacuípe, mas a gente vai deixar você agora no comando aí, tá, Patrícia? Trazendo aí os seus comentários aqui através das ondas sonoras da Serra Dourada FM. Estamos aqui na Bacia do Jacuípe, Chapada Diamantina, próximo também Feira de Santana, então fique à vontade. Olha, dizer primeiro que essa região é uma região da Bahia que mora dentro do meu coração. Eu amo muito toda essa região aí, a Chapada. E nós estamos, sim, preparando o material com pessoas que estiveram aí participando, inclusive das empresas oficiais de pesquisa. Breve a gente vai ter um estudo amplo de todo o estado. Mas essa semana foi uma semana que impactou as pessoas, né? Nós todos, de uma certa forma, fomos, assim, muito surpreendidos com alguns resultados, né? Evidentemente que as pesquisas indicavam aqui na capital baiana algo em torno de 9% de votos, né, para o candidato do PT, o Geraldo Júnior. Então as pesquisas tratavam isso, mas como o militante, o candidato, os marqueteiros de plantão sempre tem aquele hábito de não acredite nas pesquisas, eles mesmos não acreditam nas pesquisas e acabam vislumbrando um outro cenário, até porque ninguém entra numa campanha eleitoral, seja para que cargo for, sabendo que vai perder ou acreditando que vai perder. As pessoas sempre acreditam que vai virar, né? Que vai ter virada, que vai ganhar, e vai pra rua, e vai de corpo inteiro, e faz a campanha bonita. A gente não pode deixar de reconhecer que a campanha dos três candidatos foi uma campanha muito bonita. A campanha de Geraldo Júnior foi uma campanha audaciosa, uma campanha que ele realmente se dedicou ali, né, junto com a vice também, a Fábia Reis. A gente percebe que houve uma dedicação muito grande da parte de todos os envolvidos, mas que claramente erros do ponto de vista de acordos políticos, de decisões políticas, levaram aí as pesquisas se confirmarem, porque as pesquisas em Salvador, elas não chegavam a 10%, né? E ele ganha aí com pouco mais que isso, 11% dos votos. Então, para o partido em si, a gente percebe na fala de algumas pessoas, eu já consegui conversar com algumas pessoas, o que também não é fácil, né? Quando há uma perca assim tão distante do candidato vencedor e uma perca polarizada, né? Porque realmente nós estamos vivendo no Brasil já há alguns anos essa polarização direita-esquerda, né? Esquerda-direita. A gente não consegue, às vezes, ver os outros partidos na busca pelo voto. A gente entende sempre direita-esquerda. Mas o que está acontecendo é que entre essa polarização, partidos do centro têm crescido muito, né? Partidos que não estão nem na evidência política diária, do debate constante, eles acabam ocupando mais cadeiras, tanto na Câmara dos Vereadores como na Assembleia Legislativa. Então a gente está percebendo que essa polarização tem prejudicado muito os partidos e, na minha percepção política, como jornalista que sou, eu acredito que o PT ele foi muito prejudicado por essa polarização, porque passa a se evidenciar um líder só, né?
Para mim, inclusive, é uma ousadia estar falando muito claramente sobre isso, de forma assim bastante intimista com o seu público, porque aqui na Rádio do Trabalhador, na próxima semana, nós vamos ter um grupo de cientistas políticos que vão estar falando das eleições em todo o Brasil. Então eu sei que eles vão nos trazer dados científicos, eles vão falar sobre como as campanhas foram executadas nas redes sociais, mas eu, como jornalista, como cidadã, me sinto também muito segura em dizer para vocês algo que antevém, né, que vem de antes dessas eleições, inclusive, que é uma discussão que a gente já fazia em alguns dos nossos programas aqui, que é o fato do Partido dos Trabalhadores hoje ser reconhecido como o partido de um líder só. A gente sabe que o presidente Lula é a grande representatividade do partido, é o grande nome, é um nome nacional, é um nome estadual, é um nome municipal, é o nome da rua, é o nome do bairro, é o nome da casa do cidadão. As pessoas têm muita alegria, muita satisfação, né, em ter o presidente Lula comandando o Brasil. Todavia, dentro do Partido dos Trabalhadores, essa liderança expressiva do presidente Lula não tem sido, digamos assim, transferida para outros líderes. A gente vê o partido, eu estou aqui nas mãos, inclusive, com o livro do querido ex-governador de Sergipe, Marcelo Deda, né, que já faleceu. Então, assim, o PT tem grandes nomes, mas nomes que não estão conseguindo se impor enquanto políticos nessa nova frequência que o país atravessa, né? E essa frequência tem muito a ver também com as redes sociais, tem muito a ver com a forma como os candidatos se comunicam no mundo online, tem a ver com a interface, né, entre a política e a vida do cidadão, a vida cotidiana do cidadão. E aí eu levanto várias questões aqui, como que um partido de esquerda, um partido que tem dezenas de coletivos, que discute tantos assuntos ligados à minoria, na hora que vai para uma campanha numa capital como Salvador, não consegue aí nem bater aquela meta, né, de um segundo turno ou de chegar perto do candidato. Aí a gente vai falar tudo, né? A gente vai conversar de vários âmbitos. Se a gente for olhar o candidato vencedor, Bruno Reis, aí com 78, quase 79% dos votos, é uma aprovação muito expressiva, né? Aí vem várias questões, né? As pessoas vão dizer, mas estava com a máquina na mão, já vem de um grupo antigo. Sim, tudo isso influencia. A gente conhece os bastidores das eleições, a gente sabe como funciona, o nosso eleitor principalmente sabe, o ouvinte da rádio sabe. Eleição é sempre um processo duro, um processo difícil, um processo de muito acordo, né? Um processo de muitos interesses para além do povo, né? Para além do povo. A gente conhece tudo isso, não adianta a gente ficar aqui chovendo no molhado, mas a maior dificuldade encontrada em Salvador foi realmente essa percepção de legenda, né? Você pegar aí um candidato de um outro partido, uma outra sigla, um outro número, e a militância do PT aí não abraçou de verdade essa candidatura. O povo, de uma certa forma, vota no número. Às vezes as pessoas assim, nosso povo não é culpado disso, eu tenho escutado isso muitas vezes. A culpa não é do povo. Realmente, a culpa não é do povo. As escolas, as redes de comunicação, as comunidades, as associações precisam cada vez mais de educação política para que as pessoas se conscientizem, saibam votar, entendam que a democracia ela não existe quando a gente não tem consciência de voto. Quando a gente não tem consciência do poder que o voto tem para definir a vida do cidadão, do dia a dia do cidadão, não existe democracia. A gente fala de democracia em esferas muito superiores à que o povo vive, porque as pessoas estão distantes da comunicação, distantes do conhecimento político, né? O candidato aparece na época da eleição, a vivência
da política com a cidade está sempre muito ligada a demandas emergenciais, a tapa um buraco aqui, a consegue uma vaga na regulação para mim. Essa participação efetiva das pessoas na política, ela inexiste para uma parcela da população. Então essa parcela, ela não tem essa educação política e ela entende que o PT é 13 e ela vai para a urna e vota no 13. E na verdade é complicado, porque como encontrar esse voto de consciência, como trazer esse voto de consciência para a tona, né? Como fazer isso acontecer, como gerenciar isso. Então, candidaturas que não são oriundas da militância já caracterizam aí o resultado final das eleições em Salvador, e não é pela primeira vez, né? Mas se a gente for para uma análise mais profunda, também tivemos aí há anos atrás a candidatura de Pellegrino e que também não foi bem sucedida. Então Salvador é uma capital que o PT precisa avaliar muito, estudar profundamente, analisar do ponto de vista técnico, não do ponto de vista emocional, como muitas das vezes é analisado, né? Grandes movimentos, pessoas na rua, o que está acontecendo? O que aconteceu de fato, né? Poder fazer essa análise é um direito, né? Mas também eu acho que passa a ser um dever, né, desse governo para dar respostas à população e a gente poder entender exatamente o que o soteropolitano quer para si mesmo, porque se ele quer realmente essa representatividade que é tão discutida nos encontros do PT, eles não representaram, né? O eleitor não representou isso na urna. Então, assim, como funciona isso numa capital? E é uma capital de um estado com uma significância muito grande para o governo federal, né? Então, não é uma derrota qualquer, né? Eu acho que a gente tem escutado aí a fala do governador, que ele não se sente, que não foi uma derrota, que ele não se sente derrotado. Eu entendo até o que ele fala. Opa! Uma campanha que escutou as pessoas, né? Escutou o povo, mas do ponto de vista matemático, efetivo, é uma derrota. Então acho que precisa fazer essa análise toda e vamos ver como vai funcionar agora aqui na capital essa questão da oposição, porque dentro da Câmara vamos ter ali uma candidata do PT. Temos também aí Eliette Paraguaçu, né, que ganhou pelo PSOL, é uma grande líder, né? Então vamos ter assim uma outra realidade, uma realidade que já não era das melhores e que passa a ser muito mais complexa do ponto de vista do debate. Como vão acontecer esses debates, né? E como está essa militância hoje, né? Eu acho que a gente tem que saber perder e tem que saber ganhar, né? É uma perca, mas também não se pode parar, precisa de reavivar questões, né? E essa análise aqui que a gente está fazendo hoje, ela pode até ser uma análise um pouco mais jornalística, né? Não tão científica, mas ela é bem provocativa, porque você imagine que agora a gente vai abraçar um pouco da região metropolitana aí. A expectativa na região de vocês, por exemplo, aí em Feira de Santana, né, parte aí da região de vocês, era uma expectativa muito grande de Zé Neto ganhar já no primeiro turno, né? Ali sim foi uma grande surpresa. Eu acho que em Salvador havia uma perspectiva de derrota muito grande, mas mesmo assim foi entendido da parte do partido que deveria se fazer a luta, né, através da persona aí de Geraldo Júnior. Agora, em Feira de Santana, essa é uma derrota que o PT vai amargar, né, com grande tristeza, porque chegou-se muito perto e havia uma expectativa, tanto da militância como do próprio partido, como da própria população, de que a mudança ocorresse. Então nós vamos ter que observar muito os próximos dias, né, entender o que está acontecendo. Lauro de Freitas, por exemplo, também já havia aí toda uma consciência de que a mudança muito provavelmente aconteceria. Poucas pessoas com quem a gente conversou ao longo da pré-campanha, da campanha, acreditava
que o candidato do PT, Rosalvo, viria a vencer as eleições. Então, assim, já se sabia muito do desejo da população de mudança. Isso era uma coisa também notada pelas pessoas. As pessoas queriam uma mudança em Lauro de Freitas, mas ainda assim ele fez até um volume de votos considerável. Eu vejo que o Lauro de Freitas até tentou manter o projeto político que já vinha desenvolvendo há 16 anos, mas essa mudança em Lauro de Freitas, ela reforça muito a perspectiva de Feira e, para além disso, a grande preocupação hoje é Camaçari, porque Camaçari, Lauro de Freitas, Salvador, Feira de Santana são regiões onde a política ela é interligada por vários capítulos, né? São coisas muito próximas, são políticos que têm muito apoio. A questão de Simões Filho também, que está muito perto daqui, né? Então essa perspectiva de transição está fazendo com que a gente perceba o que eu comecei falando lá no início. Parece, né, tá dando a entender para a população mais atenta, né, que o PT é sim o partido de um grande líder, mas que não tem conseguido dar continuidade a essa liderança nas esferas municipais. E aí vamos comemorar as capitais, né, 44 municípios, aliás, que ganharam a eleição, vamos, mas ainda assim não chega a ser 10% dos municípios baianos. Isso vai ter uma repercussão muito grande nos próximos 2 anos, uma dificuldade de diálogo perceptível, notória, porque vamos entrar aí num outro processo, que é a campanha estadual, né, as eleições estaduais para 2026. Então, não tem como a gente compreender de outra maneira. Se a capital tivesse hoje ganhado a eleição com a esquerda, ou ao menos estivesse disputando um segundo turno, certamente o cenário seria outro. Então, diante de tudo isso, há uma atmosfera de muita dúvida nessa região que a gente está hoje aqui, Salvador, Lauro de Freitas, Feira de Santana, e agora em Camaçari a questão é muito complicada, porque as lideranças que venceram eleições nessas regiões aqui próximas, elas estão acampadas em Camaçari. Então a disputa vai ser muito difícil, muito tensa. Evidentemente que a gente sabe da força que o PT tem em Camaçari, a gente sabe do trabalho também que está sendo feito lá, mas a história política da cidade me parece que vai falar mais alto, né? E a gente fica assim pensando nessa relação agora com o próprio governo federal. Num estado como a Bahia, volto a dizer, onde o presidente Lula tem forte representatividade, é muito querido, foi expressamente votado. De repente, é um estado que passa a estar muito mais bipartido, dividido, fragmentado, não fortalecido. Usemos o termo que quisermos usar, mas o que significa mesmo é que dentro de um estado onde o governo federal tem uma expressiva votação, isso não se transferiu como legado para candidatos do Partido dos Trabalhadores nas câmaras municipais, principalmente em cidades muito importantes, como é o caso de Feira, como é o caso de Lauro de Freitas, e para além de toda a importância de qualquer cidade do estado, a capital. A gente não conseguiu ver a representatividade do presidente no eleitor da capital. Isso é um fato, né? É possível se perder uma eleição toda vez que se concorre, mas ter o candidato do PT como terceiro na capital não expressa a representatividade do presidente Lula, e me preocupa muito do ponto de vista da comunicação, porque esse é um governo de Estado, agora falando do governo de Estado, com grandes investimentos na capital, com investimentos na área da saúde, com investimentos na área da educação. Quantas coisas a prefeitura faz em função de verba do governo federal. Então eu acredito que o partido, falando expressamente do partido agora, não mais de candidato,
o partido precisa repensar a comunicação com as pessoas, precisa observar quem é o ouvinte, quem é o telespectador, quem é o leitor, né? Vocês, por exemplo, fazendo esse trabalho fantástico, com grande audiência aqui em Salvador, inclusive, porque quando eu compartilhei o link de vocês agora cedo, as pessoas já conhecem, já seguem, né? Então a gente está tendo muita audiência em Salvador a partir de vocês também. Então acho que o governo precisa se comunicar melhor. Onde estão essas obras patrocinadas, financiadas, implementadas pelo governo federal? Precisa haver uma comunicação expressiva e também uma comunicação com identidade. Muita coisa que chega do governo federal aqui chega pronto. Essa é uma discussão que eu tenho tido com alguns secretários, eu tenho falado com a SECOM, tanto em Brasília como no estado da Bahia. É trazer uma identidade, falar com o baiano do jeito que o baiano sabe ouvir, falar com as pessoas na língua delas, porque eu acredito que esses resultados de urna mostram pra gente que os primeiros 2 anos de governo Lula não foram bem comunicados na Bahia, não foram bem comunicados em Salvador. As pessoas não estão entendendo o que o presidente Lula está fazendo e não compreenderam a importância de votar em rede, né, de manter no poder pessoas que dialogam entre si. Então, para além de todos os problemas da politicagem, né, porque a gente sabe que tem a campanha que não é fiscalizada às vezes, tem o dinheiro, tem tantas coisas que a gente nem quer falar, porque são verdadeiros absurdos, aonde um país que busca liberdade de imprensa, que busca autonomia para as pessoas, nem deveria mais estar praticando, né? Mas infelizmente não é culpa do povo, é culpa dessa falta de cultura política. A gente só fala do político, mas não fala da política. A gente só fala do voto, mas não fala da importância do voto para a vida diária do cidadão. Então é necessário que as escolas, para além de falarem de partido, falem da história política, falem da democracia, falem dessa identidade, né? Muitas pessoas se beneficiam desses projetos que levam à faculdade, que levam ao primeiro emprego, vivenciam toda essa implementação de justiça social que os partidos de esquerda promovem, Bolsa Atleta, tantos partidos, tantos projetos na Minha Casa, Minha Vida. Onde estão essas pessoas que na hora do voto vota contra si mesmo, né? Porque nós, como jornalistas, fazemos uma análise crítica no sentido de que partidos que elevam a qualidade de vida de vários munícipes não têm o voto desses munícipes. Né, Patrícia? Desculpa interromper você, mas a gente acabou aqui excedendo um pouquinho o horário. Se deixar aqui, você faz mais 1 hora aí de programa. Eu estou no final do raciocínio, me dê mais 1 minuto. Então, essa percepção política, ela precisa ser validada. E parabéns, né, aos vencedores. Isso. Porque quando a gente tem resultados tão expressivos na urna. Então, o que é que está acontecendo para que essas pessoas sejam representação? Então, é necessário que a gente valide e entenda que a discussão política precisa passar pelas camadas mais baixas, dentro da escola, todos os dias. Na próxima semana, se a gente tiver oportunidade, nós vamos ter uma análise técnica com números de todo o estado. Pronto. Muito obrigado pela oportunidade de poder conversar com o seu eleitor. A gente conversa na próxima quinta, não é verdade, Johnny? Exatamente. Agradecendo a Patrícia por essa análise realista do nosso contexto político atual. Um abraço, Patrícia. E sucesso. Um abraço, querido.